Abra comigo, por favor, no livro de Ruth, no capítulo de número 1. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Livro de Ruth fica ali logo depois do livro de Juízes, logo após o livro de Juízes. É o 8º livro na sua Bíblia, isso mesmo, 8º livro. O 5º é Deuteronômio, o 6º é Josué, né? E aí o 7º Juízes, e logo depois o livro de Ruth, capítulo de número 1, livro de Ruth, capítulo de número 1, e o versículo que nós vamos ler é também o versículo de número 1. Você que está me assistindo pelo Facebook, compartilhe esta publicação, essa transmissão ao vivo, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Você também está me assistindo pelo YouTube, compartilhe no Facebook. Você que está assistindo pelo YouTube, compartilhe no Facebook. Você que está assistindo pelo Facebook, compartilhe também nos seus canais, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas listas de transmissão. Vamos divulgar esta palavra para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Você que está assistindo pelo YouTube e ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva no canal para que você possa estar sempre ligado. Sempre estamos fazendo transmissões ao vivo dos nossos cultos aqui do Ministério Atos 29. Amém? Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. Vou ler mais uma vez, Ruth, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Amém? Antes de nos aprofundarmos naquilo que Deus ele tem para falar conosco, eu quero orar mais uma vez com você, e agora orar para que Deus, através da sua palavra, ele fale aos nossos corações. Mais uma vez, feche seus olhos, ligue o seu pensamento ao Senhor e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do teu amado Filho, Senhor Jesus, que nós vamos agora meditar na tua palavra, Senhor, palavra santa e bendita. E de todos aqueles que estão assistindo esta transmissão ao vivo, que estão assistindo o vídeo que ficou gravado posteriormente, ninguém está para ouvir aquilo que o homem de si mesmo tem para falar, mas para ouvir a tua voz, a tua palavra. Por isso, Deus, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor use a minha vida para falar com cada um que ouve. Deus, que desejar aquilo que é humano, aquilo que é natural, aquilo que é da vontade do homem, seja anulado, seja destruído, e que a tua vontade ela prevaleça. Que os nossos corações nesta hora estejam como uma terra boa, preparada, Deus, e que a tua palavra, que é a boa semente, ela venha produzir e produzir com abundância nas nossas vidas, produzindo vida e vida de verdade, e nos dando a direção, no nome de Jesus. Amém. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus e aplauda mais uma vez ao Senhor. Isso, aplauda mesmo a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados. Veja só, na época em que os juízes julgavam sobre a terra, não havia como um rei que estava acima de toda a nação, e que assim então guiasse, que assim então desse a direção para aqueles que
ali habitavam em toda a nação de Jerusalém, em toda a nação de Israel. Na verdade, os juízes, eles tinham uma pequena autoridade em uma determinada região, e mesmo assim não eram como uma autoridade máxima, que aquilo que eles diziam, o povo simplesmente ouvia, absorvia e obedecia. Eles tinham sim a direção de Deus, eles traziam a direção de Deus para o povo, e alguns davam ouvidos, outros não, porque verdadeiramente não existia alguém que estivesse acima, alguém que estivesse como um líder maior, dando a direção e governando a todo o povo. Por isso acontecia algo que o próprio livro de Juízes, no seu último capítulo, no finalzinho, vem e nos fala. Veja comigo, livro de Juízes, capítulo de número 21, livro de Juízes, capítulo de número 21, e o versículo de número 25, Juízes 21, 25, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ou seja, como não existia um líder maior, um rei, um governante para conduzir a população, para conduzir o povo, cada um simplesmente analisava o que estava acontecendo à sua volta e, diante daquilo que parecia correto, diante daquilo que achava correto, então ia e colocava em prática, ia e fazia. Porém, Deus sempre estava ali tentando mostrar o caminho correto a seguir. Deus sempre estava levantando profetas, juízes, homens, mulheres, servos e servas dele, para buscar dar a direção ao povo, mostrar o caminho para o povo, porque nem sempre o caminho que nós achamos melhor verdadeiramente é. Nem sempre as escolhas que nós tomamos baseados naquilo que está acontecendo à nossa volta, ou muitas vezes baseados na opinião de uma pessoa, ou na opinião de outra pessoa, ou na opinião da maioria, como muitas vezes o mundo fala, porque a voz do povo é a voz de Deus, e não é. Isso foi provado inclusive no dia em que estava Jesus e Barrabás, e o povo gritou para matar Jesus e para liberar Barrabás. O povo escolheu o ladrão, essa é a grande verdade. O povo escolheu o ladrão. Eu sei que ali existia um propósito, mas entenda, Deus sempre buscava mostrar a direção, e mostrando de uma forma clara que se o povo ouvisse a sua voz e fizesse aquilo que parecia direito aos olhos do Senhor, haveria então uma recompensa, e a maior de todas as recompensas que haveria era a vida. Mas caberia ao homem ouvir a vontade de Deus, tomar uma decisão e agir. Veja algo interessante aqui, por exemplo, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28, Deuteronômio, veja comigo, o que diz a palavra do Senhor aqui, Deuteronômio, veja comigo, por gentileza, veja comigo, não o capítulo 28, perdão, capítulo 30, Deuteronômio, capítulo 30, versículo de número 19, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção
e a maldição. Aí olha o conselho de Deus: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, ou seja, tu e os teus filhos. E veja o que é a vida. Deus diz: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Ele é a vida e a vida longa, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. O profeta Isaías também é usado por Deus para falar algo interessante. Veja só, livro do profeta Isaías, capítulo de número 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, e eu quero ler com você o versículo 19. Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 19. A palavra de Deus, ela diz assim: se quiserdes, veja que cabe ao homem o querer, se quiserdes e ouvirdes, o homem tem que desejar e tem que ouvir a voz do Senhor, comereis o bem desta terra. Ou seja, se o homem quiser praticar a vontade de Deus, e se o homem quiser ouvir a voz de Deus, que para eu praticar a vontade de Deus, eu tenho que ouvir a voz para saber qual é a vontade de Deus, ou ler a Escritura, a palavra de Deus, a qual me mostra qual é a vontade de Deus para que eu possa praticá-la. Mas aquele homem que nós lemos aqui em Ruth, no capítulo 1, no versículo 1, diante de uma fome que veio sobre a terra, e o nome desse homem nós vamos ler é Elimeleque. Ele, diante da situação que estava ali em Belém de Judá, grave este nome, Belém, porque você sabe qual é o significado do nome Belém? Belém significa casa do pão. Olha só, você já pensou? Na casa do pão estava faltando o pão cotidiano, na casa do pão estava faltando o alimento, na casa do pão estava faltando a provisão para as pessoas. E aquele homem que era casado, que tinha 2 filhos, e além de tudo isso, ele estava ali cuidando da sua família, como cabeça da casa. Ele vai olhar a fome, ele vai ver a situação de tudo que estava acontecendo à sua volta, e humanamente, o que é que ele vai pensar? É melhor eu ir embora. Não adianta eu ficar aqui em Belém, não adianta eu ficar aqui dentro desta cidade, porque a fome está aqui. É melhor eu ir embora, buscar uma saída, buscar o alimento para a minha família. E ele foi, e o pensamento dele, humanamente falando, não estava errado. Qual o problema então? O problema é que, mesmo ele sendo um do povo de Deus, mesmo ele habitando em Belém, na casa do pão, que já é uma referência também ao Senhor Jesus, o pão da vida, ele vai tomar esta decisão de sair daquele lugar, pegar toda a sua família e ir peregrinar. Ou seja, ele está indo em busca do desconhecido, arriscar, sair do lugar onde ele já tinha uma casa, onde ele já estava estabelecido, ir arriscar sem ter uma direção de Deus. Ele não vai buscar uma direção em Deus para, segundo a direção de Deus, agir. Ele vai agir segundo os preceitos do seu próprio coração. E olha o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Livro dos Provérbios, provérbio de número 14. Livro dos Provérbios, provérbio de número 14 e o verso de número 12. Provérbios, provérbio de número 14, verso 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito,
Aparentemente, a melhor decisão a tomar era aquela. Mas o fim dele, ou seja, o fim deste caminho, são os caminhos da morte. Há caminhos que parecem direitos, que parece ser a melhor decisão a tomar, o melhor caminho a tomar. Mas no final, este caminho, esta decisão vai trazer a morte, a destruição. E infelizmente, esta foi a consequência para este homem. Veja comigo, vamos voltar no livro de Ruth, capítulo de número 1, e vamos dar continuidade à leitura. Livro de Ruth, capítulo 1, o versículo 1 nós já lemos, eu vou ler agora a partir do versículo 2. Ruth, capítulo 1, versículo de número 2, diz assim: E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Veja só, primeiro, saiu de Belém sem a direção de Deus, saiu da casa do pão, que é uma referência de estar na presença de Deus. Foram para as terras de Moabe e permaneceram em Moabe, ou seja, primeiro erraram em sair da onde estavam sem a direção de Deus, e em segundo lugar em permanecer onde não deviam sem a direção de Deus também. 2 decisões erradas sem a direção de Deus, parecia o melhor a se fazer, mas veja o versículo de número 3: E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, versículo 4, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e Deus já tinha dito para os filhos de Israel não tomarem para si mulheres estrangeiras, mulheres que teriam deuses diferentes e seriam de uma fé diferente. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Olha a situação agora de Noemi. A princípio, o pensamento de Elimeleque era o melhor para a sua família. Eu vou pegar a minha família, eu vou para um lugar onde eu possa ter alimento, onde eu possa me estabelecer e eu possa continuar a minha vida. E foi. Pegou sua esposa, pegou seus 2 filhos, partiu, encontrou um lugar que não era um lugar de fartura, mas estava um pouco melhor do que onde ele estava, Belém, onde havia fome. E ali então os seus filhos, ali primeiramente ele vai morrer, deixando a sua esposa com os seus filhos vão casar, vão morrer também, e agora está Noemi desamparada com as 2 noras que eram estrangeiras. E sabe o que é o pior? Enquanto tudo isso acontecia, lá nas terras de Moabe, enquanto Elimeleque tinha tomado a decisão sem buscar a vontade de Deus, sem buscar o direcionamento de Deus, enquanto isso, lá em Belém, versículo de número 6, veja o que aconteceu. Então se levantou ela com as suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado a seu povo, dando-lhes pão. Ela lá em Moabe, agora desamparada, então vai ouvir a notícia. Entenda, na época não tinha WhatsApp, nem internet, as notícias não chegavam do dia para a noite, haviam notícias que demoravam anos para chegar em algum lugar. E então Noemi
vai ficar sabendo que lá em Belém, do lugar de onde ela saiu com a sua família, onde ela tinha casa, onde ela tinha sua habitação, Deus havia se manifestado naquele lugar e havia levado o pão para o seu povo. E por que Deus foi lá e levou o pão? Porque provavelmente quando a fome veio, enquanto Elimeleque, não apenas eles, outros tomaram a decisão de ir embora, alguns que ficaram em Belém tomaram a decisão correta. E qual era a decisão correta? Clamar ao Senhor. Ficaram em Belém como povo de Deus na terra que lhes pertencia e clamaram, buscaram o Senhor. Senhor, o Senhor é o nosso socorro, o nosso sustento, o nosso provedor. Buscaram ao Senhor. E Deus então os visitou, Deus foi ao encontro deles, porque o próprio Deus garante que quando o seu povo clama a Ele, quando o seu povo busca Ele, Ele se move em favor do seu povo. Ele se move em favor. Me escute, porque talvez você diga: pastor, essa história não tem nada a ver com a minha vida. Eu não estou pensando em sair da onde eu moro ou da onde eu habito para ir para outra terra, até porque a situação agora não é a fome, a situação agora é uma pandemia, uma doença, e a doença está espalhada, em todo mundo tem. Se eu vou para outra cidade, lá também tem o risco da doença. Se eu quiser ir para outro país que nem pode, lá também tem o risco da outra doença. Mas me entenda, porque todos nós também estamos agora diante de uma decisão a tomar. Todos nós estamos diante de uma decisão a tomar. Primeiramente, a ordem geral era todos dentro de casa. Quarentena, isolamento horizontal, que é todo mundo dentro da sua casa, para resguardar as vidas. Mas nós hoje também temos agora um outro pensamento, que é a quarentena e o isolamento vertical, que é isolar e pôr em quarentena apenas os do grupo de risco. E talvez você se pergunte: pastor, o que é que eu faço? Sinceramente, eu não tenho a resposta para te dar. Eu não tenho como dizer para você agora: vá para a rua ou fique em casa. Eu não tenho. E por que não? Porque sinceramente eu acredito que cada caso é um caso. Eu não acredito que exista uma resposta que sirva para todo mundo. E eu vou dizer por quê. Primeiro, humanamente falando, existem trabalhadores autônomos que precisam voltar para a rua para trabalhar, e muitos desses trabalhadores que precisam voltar, podem voltar a trabalhar, porque vão voltar para trabalhar, e quando retornarem para a sua casa, na sua casa não tem ninguém de risco, não tem ninguém do grupo de risco. Mas por outro lado, nós temos trabalhadores autônomos que também precisam ir trabalhar, mas que quando voltarem para a sua casa, terão em casa a mãe ou o pai ou um parente que é do grupo de risco. E aí, vai ou não vai? Vai trabalhar por causa do problema financeiro ou resguarda a vida e fica dentro de casa? Cada caso nesse momento eu acredito que é um caso particular. Eu creio sim que existem uns que precisam ficar dentro das suas casas, talvez até porque exista um propósito de Deus na sua vida, dentro do seu lar, em quarentena, buscando a Ele. Como Jesus disse: entra, fecha a porta do teu quarto e busca o teu Pai em secreto. Mas eu também creio que existem uns que precisam voltar a trabalhar. Eu acredito que existem os dois casos, e a resposta é: pastor, o que é que eu faço? Ou a pergunta que talvez você esteja me fazendo: eu volto para casa, permaneço dentro da minha casa trancado,
ou eu volto gradativamente a vida normal, a trabalhar, a ir em busca do pão? Sabe qual é a minha resposta para você? É que você faça o mesmo que eu vou fazer, que você ore, que você clame, que você busque a direção de Deus, porque eu também, como líder desse ministério, estou debaixo da mesma questão. Eu volto a fazer cultos com as portas abertas, ou não, mantenho as portas fechadas? Eu ainda estou debaixo desta questão muito importante, até porque aqui no nosso ministério, o número de pessoas que estariam reunidas é pequeno, é um número pequeno de pessoas. Nós não somos um grande ministério que vai ter uma aglomeração de 500 mil pessoas, 200 pessoas. Nós temos no culto 12, 15 pessoas reunidas, se muito 20 e poucas pessoas reunidas, quando muito tem. Então temos um número limitado. Estamos nessa questão, eu estou nessa questão. Hoje eu estou em casa fazendo esse culto online, como você está me assistindo, e hoje a minha decisão ainda é as portas da igreja fechadas, mas irei clamar, irei orar ao Senhor, para que Ele me dê uma direção para mim, e para que eu possa direcionar também o povo que está debaixo da minha autoridade espiritual. E você precisa fazer a mesma coisa. É tempo de clamar, é tempo de buscar a Deus, é tempo de invocar o nome do Senhor, é tempo de deixar de lado aquilo que nós pensamos. Eu penso, eu acho. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Deus tem a direção correta para nos dar, creia nisso. Quando Isaac quis descer para o Egito, Deus deu a direção para ele: não desça, fique em Gerar. Deus o mandou ficar. Quando José estava com Jesus ali em Belém, no lugar do seu nascimento, que o mal ia ali para tentar tragá-lo, Deus disse a José: vai para o Egito, foge para o Egito. Deus sempre vai ter a direção para o seu povo, sempre. Deus nunca vai desamparar o seu povo, Deus nunca vai deixar o seu povo sem resposta, sem lhe dar uma direção, uma saída, um escape. Por isso clame ao Senhor: Deus, o que é que eu faço diante dessa situação? Eu vou me resguardar na minha casa, ou eu vou para a luta, batalhar para trazer o pão cotidiano? E diante da direção de Deus, confie, porque se Deus te mandar ficar em casa, Ele não vai deixar faltar o pão. Se Deus te mandar ir à rua, Ele não vai deixar você ficar doente. Mas a direção certa vem do Senhor. Amém, amados? A palavra de ordem é: busque a direção de Deus. Ele vai dar a direção certa para esse tempo de crise, para você, para a tua casa e para a tua família. Amém? E eu quero já agora orar com você por isso, no nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Feche os seus olhos, você que pode fechar os seus olhos nesse instante. Eu não sei se você está no local de trabalho nesse momento, você não pode fechar os olhos. Talvez você esteja dirigindo ou trabalhando em algo que você tem que estar com os olhos fixados e está apenas ouvindo a minha voz. Mas se você pode, feche agora os seus olhos, porque eu quero orar com você. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Senhor eterno e Pai maravilhoso, eu sei o que eu gostaria de fazer,
por mim, amanhã eu já estaria com as portas da igreja abertas. As pessoas do grupo de risco ficariam em casa, e aqueles que não são do grupo de risco viriam para a tua casa te cultuar, te buscar, e nos uniríamos em clamor, em oração. Esse é o meu desejo, a minha vontade. Mas, Pai, não está debaixo do meu desejo e da minha vontade apenas a minha vida. Como Elimeleque, que tinha debaixo das suas decisões a vida de toda a sua família, assim também debaixo das minhas decisões está a minha família, minha esposa, as minhas filhas. E mais ainda, debaixo das minhas decisões também está a vida dos membros deste ministério, Senhor. Assim também como aqueles que oram comigo agora, que são chefes de família, pais de família, mães de família, que as suas decisões não vão influenciar apenas nas suas próprias vidas, mas as suas decisões influenciarão também na vida das pessoas que amam, dos seus filhos, do esposo, da esposa, daqueles que estão debaixo da sua autoridade. Ah, papai, no nome de Jesus, clamamos a ti nesta hora. Ah, Senhor, invocamos o teu nome nesta hora, ó Pai bendito, Deus Todo-Poderoso. Precisamos de uma direção do Senhor, ó Pai. Ah, Senhor, Deus de toda a terra, Senhor de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nosso Deus Todo-Poderoso. Mais do que orar, eu invoco ao teu nome, eu invoco ao teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Eu invoco a ti, ó Deus. Queremos a tua direção, ó Pai, queremos o teu posicionamento, Pai Todo-Poderoso. Como Moisés, aquele dia que estava no deserto, e o Senhor disse: vai, Moisés, pega o povo e vai, eu não vou convosco, eu enviarei o meu anjo. E Moisés então bradou e disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não iremos para lugar nenhum. Se o Senhor não se mover conosco, nós também não iremos. Ah, papai, nós não faremos coisa alguma fora da tua direção, fora da tua vontade, ó Pai. Então mostra-nos a direção. Invocamos a ti, ó Deus, invocamos a ti, ó Pai bendito, Deus Todo-Poderoso. Eu não invoco apenas pela minha vida, que tenho que tomar uma decisão diante da minha família, que tenho que tomar uma decisão diante deste ministério, mas eu invoco o teu nome agora, Senhor. Oh, rialia, chicanteia, lamanaias. Oh, Senhor, eu invoco o teu nome diante de cada família que ora agora comigo. Ah, papai, eu invoco o teu nome também em favor de cada líder, de cada ministério que também está nesta mesma situação, tendo que tomar esta decisão, sabendo que está nas suas
suas mãos também a vida e a responsabilidade pela vida das ovelhas do povo que está debaixo daquela autoridade. Eu sei, ó Pai, que assim como eu estou preocupado diante disso, ó Deus, não aflito, não desesperado, porque a confiança está em Ti, mas sabendo que temos que tomar uma decisão e sabendo que temos que dar conta das almas e que nos temos a responsabilidade das almas. Eu sei que existem outros líderes também, ora, Senhor, buscando em Ti uma direção, porque amam as almas, amam o ministério, amam a Tua obra. Por isso, Pai, no nome de Jesus, mostra-nos a direção. Deus, se devemos ficar em casa guardados, mostra-nos, fala com cada um no particular, fala com cada um no oculto, no escondido, no quarto, na oração, em casa. Papai, se devemos voltar gradativamente às nossas atividades, fala também, ó Deus. E eu sei que para uns o Senhor falará uma coisa, para outros o Senhor falará outra, para uns o Senhor vai mandar ir à luta, à peleja, dizendo: pode ir, porque eu sou contigo, eu sou teu Deus. Nenhuma praga, nenhuma peste, nenhuma mortandade assolará a ti, nem a tua casa, nem a tua descendência. Mas para outros eu sei que tu também dirás: te resguarda, fica na tua casa, no teu lar, na tua tenda. Papai, por isso eu te peço, seja claro para conosco, Senhor, porque muitas vezes o Senhor fala com o teu povo não entende, não compreende e acaba agindo de maneira errada. Por isso fala, e fala de uma forma clara, fala, Senhor, de uma forma que não nos reste dúvida, que tenhamos a certeza, e que assim, Deus, debaixo da tua vontade, debaixo da tua direção, debaixo do teu querer, ó Pai, venhamos a viver o que diz a tua palavra, venhamos a comer o bem desta terra, sejamos visitados por ti, sejamos socorridos por ti, sejamos favorecidos pelo Senhor. Papai, faça essa obra tremenda, faça essa obra poderosa, responde, ó Pai, o teu povo que te invoca, responde, ó Deus, o teu povo que ora, que clama, que te busca, e opera o teu milagre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, vá orando, aonde você está, na tua casa, no teu lar, você que está no teu local de trabalho, ore, clame. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, firme-se nele, em Belém, na casa do pão. Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação,
sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, Deus, é o clamor da igreja que te adora. Oh, aleluia. Esse é o nosso clamor, ó Pai. Sara as nações, Senhor, e que todos reconheçam que fora de Ti não há outro Deus. Deus poderoso, Deus tremendo e Deus que salva aqueles que o invocam e que o buscam. E por falar em salvar, se você ainda não recebeu ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso agora, aí mesmo onde você está. Diga assim comigo, declare: eu recebo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Se você um dia o recebeu, está afastado, afastada, se reconcilie agora, ore: Pai, eu me reconcilio contigo nesse instante. E quando passar essa pandemia, busque um ministério, um lugar sério, que pregue a palavra de Deus com verdade, que não negocie a fé, nem faça comércio, para que ali você venha cultuar ao Senhor, a congregar e a estar unido com a igreja, no nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir a Jesus, aí mesmo onde você está, aplauda ao Todo-Poderoso, aleluia.